Olá, já parou para pensar que o mundo à nossa volta está o tempo todo contando histórias? Pois é, hoje a gente vai aprender a ler essas narrativas que muitas vezes estão escondidas bem na nossa frente, explorando o conceito de paisagem. Ok? Vamos mergulhar nisso. Para começar essa nossa investigação, vamos partir de uma coisa bem pessoal, a nossa própria experiência. Vamos fazer uma pausa para pensar. Qual é a primeira imagem que surge na cabeça quando se ouve a palavra paisagem? Talvez uma praia, montanhas, quem sabe a rua de casa. É essa imagem mental que vai ser o nosso ponto de partida. Agora vamos deixar isso ainda mais concreto. É só pensar numa paisagem específica do dia a dia. Pode ser, sei lá, o caminho para a escola, a vista de uma janela. Os detalhes são super importantes. É justamente esse exercício de memória que conecta a gente com o conceito. Bom, agora que já temos essa imagem bem clara na mente, vamos dar um nome mais técnico para ela. A gente vai sair da nossa memória pessoal para chegar na definição formal, aquela usada na geografia. Então, aqui está a grande virada. Paisagem não é só uma vista bonita, sabe? É tudo que dá para perceber, ver, ouvir, sentir o cheiro, absolutamente tudo que os nossos sentidos conseguem captar em um determinado lugar. E olha, isso aqui ilustra o conceito de um jeito brilhante. É só olhar para essa cachoeira. A gente consegue ver a água, as montanhas, a vegetação. Dá quase para ouvir o barulho da queda d'água e sentir a umidade no ar. Isso, na sua essência, é uma paisagem. Certo, agora que a gente já sabe o que é uma paisagem, como dá para analisar uma? Existe uma ferramenta bem básica que ajuda a dividir tudo o que vemos em duas categorias principais. O mais interessante aqui é como essa divisão organiza o nosso pensamento. De um lado, estão os elementos naturais, aquilo que foi moldado pelas forças do planeta mesmo. Do outro, os antrópicos, que são os que carregam a assinatura da humanidade. Entender essa diferença já é o primeiro passo para decodificar qualquer lugar. E essa diferença fica, nossa, gritante quando a gente compara essas duas imagens. À esquerda, a natureza em seu estado mais bruto. Já à direita, Sydney, uma paisagem que fala sobre poder econômico, tecnologia e a imensa capacidade humana de transformar o ambiente. Uma fala sobre geologia, a outra sobre história e sociedade. É incrível. Mas a verdade é que a maioria dos lugares não é nem 100% natural, nem 100% antrópico. Então, vamos para a próxima etapa, ver como esses elementos se misturam para contar uma história ainda mais complexa. Este é o ponto-chave. Na maioria das vezes, o que a gente vê por aí é uma combinação, um diálogo constante entre o que a natureza criou e o que a sociedade construiu por cima ou ao redor. As áreas rurais são um exemplo perfeito disso. Essa imagem mostra um cenário que, de primeira, parece super natural, mas se a gente olhar com mais atenção, vai ver as marcas da atividade humana por todo lado. Vamos aplicar nossa ferramenta de análise aqui. A gente vê claramente os elementos naturais. O rio, a mata, os morros, mas também identifica os antrópicos, as estradas, as plantações, as casas. E essa mistura não é por acaso, né? Ela conta a história de uma comunidade que vive da terra, mas que também a transforma, criando uma relação de dependência e controle. O que nos leva a esta ideia central. Pensa só nisso. Cada paisagem é, na verdade, um tipo de registro. É um capítulo visível na longa, longa história da interação entre a humanidade e o planeta. Lembra daquela imagem do início? A cidade de Sydney. Olhando para ela de novo agora, a percepção muda um pouco, não muda? Não se vê mais só uma cidade, mas sim a tensão e a harmonia entre o que é natural, a água da baía, o formato da costa e o que é antrópico. Agora dá para ler a história de como essa cidade cresceu em resposta a essa geografia. E essa é a ideia final. O conhecimento que a gente construiu aqui não é só teórico, é uma nova lente para observar o mundo. Então fica a pergunta no ar. Qual é a história que a paisagem ao nosso redor está contando?